Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos aguardam o retorno do Rei? O meu e o teu coração está atrelado a esta verdade, a esta esperança, e nós jamais nos esqueceremos de sua promessa. Ele disse: eu voltarei e vos levarei para comigo estar para sempre. Amados, vamos à palavra, Mateus capítulo 7, versículo 1 a 6, depois nós leremos o versículo 28 e 29. Palavra de Deus para nós nesta noite, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6, diz assim, lerei na NAA: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem crê nesta palavra, diga amém. A Deus compete o julgamento final. A Deus pertence o juízo final. Conta-se uma história de um juiz persa que julgava os inocentes erroneamente, devido à aceitação dele de um suborno. Ele, portanto, se tornou um juiz corrupto. Quando o rei Cambises da Pérsia soube do que este rei fazia, ele então mandou executar este juiz corrupto e mandou arrancar a pele deste juiz. E com a pele deste juiz, ele atapetou uma poltrona para que os próximos juízes que se assentassem naquela poltrona se lembrassem que eles, através desta macabra advertência, não poderiam julgar erroneamente, nem poderiam julgar debaixo de suborno. Esta é uma ilustração do que Jesus está em uma ordem direta, proibitiva, dizendo aos seus discípulos e ao mesmo tempo revelando o que era a prática comum dos fariseus e escribas. Veja que a ordem é bem clara: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Aquele que julga será julgado, e não será julgado apenas pelos homens, será julgado pelo próprio Deus. Fazer julgamentos é uma função inescapável da nossa mente, todos nós fazemos isso. Entretanto, emitir julgamentos, cabe sobre estes juízos um controle, e este controle também é feito por Deus e através da sua própria palavra. Jesus estava dizendo que nós, como discípulos de Jesus, deveríamos agir com bondade na hora de emitirmos juízos, opiniões, e não deveríamos cair no erro de julgar de maneira peremptória ou de maneira assodada. Os judeus e a tradição rabínica ensinava que 6 eram as grandes obras que beneficiariam qualquer pessoa, não apenas nesta vida, mas também na vindoura. A primeira grande obra, estudar.
A segunda, visitar os doentes. A terceira, praticar hospitalidade. A quarta, orar devotadamente. A quinta, educar os seus filhos na lei do Senhor. E na sexta grande obra, pensar o melhor a respeito do próximo. Os judeus assim ensinavam que tanto nesta vida haveria benefícios quanto na vindoura para aqueles que exercessem bondade no julgamento. E esta é uma obrigação sagrada. Nós hoje pela manhã, em razão da inspiração desta mensagem de hoje aos irmãos, estudamos sobre este capítulo com mais vagar. Proponho aos irmãos que estudem depois, através dos comentários aqui dos professores que fizemos, da análise do capítulo 7. Jesus, como dissemos de manhã, não estava condenando o julgamento. Na verdade, ele estava dizendo que deveríamos evitar um julgamento primeiro, temerário. Jesus estava dizendo que, a partir do momento que você utiliza uma medida, uma régua, um padrão, para um julgamento apressado, você também se tornará como um julgado, culpado e condenado com o mesmo padrão e com o mesmo rigor. Eu quero então, com base nessa introdução, falar sobre 8 tipos de julgamento que nós encontramos no capítulo 7 de Mateus. Falamos de manhã que o capítulo 7 de Mateus, o tema norteador é o julgamento. É o tema do juízo. E nós encontramos aqui pelo menos 8 julgamentos. Alguns que devem ser evitados e outros que são necessários. O primeiro, como disse, é o julgamento temerário. É o julgamento carregado de um espírito censurador, ou de uma motivação hipercrítica, e não está na natureza humana a completa imparcialidade na hora de um julgamento. Não está na nossa natureza. Ou seja, nenhum de nós aqui somos capazes completamente de sermos imparciais. Nós carecemos da ajuda do justo juiz para tudo em nossa vida. O justo juiz comanda a tua vida. O Salmo 75:7 diz que Deus é o juiz, o justo juiz. A um ele abate, mas a outro ele exalta. Ele faz como ele quer. O julgamento, sim, do Senhor como juiz é um julgamento perfeito. O nosso, por vezes, é um julgamento falho, é um julgamento imperfeito, por conta da nossa própria natureza imperfeita. O pecado também é capaz de distorcer a nossa real percepção das coisas. E nós então devemos ver o que Jesus está dizendo, que alguém que julga o outro, porém, antes de ser rigoroso com o outro, ele deve ser rigoroso consigo mesmo. Porque um homem que está atrás de uma viga, de uma pilastra, de uma trave de madeira que escorava os telhados, como é que atrás de uma trave ele consegue enxergar algo minúsculo dentro do olho, um cisquinho, uma lasca de madeira no olho do outro? Jesus então disse: não. Antes de você tentar ajudar alguém, olhe-se para você, olhe para ti mesmo, arranca a pilastra, enxerga primeiro, depois vai ajudar de verdade o outro. Se você não faz isto, Jesus chamou esta pessoa de hipócrita, porque acha que tem a capacidade de enxergar, que enxerga quando na verdade ele mesmo tem uma visão turva e incompleta. Tanto que tem um cisco, quanto que tem uma pilastra na frente, a visão está conturbada, a visão não está plena. Então Jesus aqui está dando-nos um norte. Cuidado com o julgamento temerário. Deus é o juiz. Coloque aí Romanos 14, verso de número 12. Vamos ver o que esta palavra diz.
de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Põe o 13, diz a palavra ainda assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão, que cada um de nós entendamos que prestaremos conta naquele dia ao nosso Deus, ao nosso juiz, e este dia está chegando, o dia da prestação de contas. Alguém que se coloca na cadeira de juiz, se assentará no banco dos réus, e terá Deus como o próprio juiz naquele dia. Portanto, nós não podemos usurpar a autoridade que compete somente a Deus. Os fariseus, eles julgavam o exterior, porque queriam humilhar exteriormente as pessoas para que eles se arvorassem, se agigantassem e se exaltassem. Jesus estava denunciando, não, esse tipo de julgamento não. Que Deus nos guarde de opiniões massacrantes, de juízos temerários. Que Deus guarde a minha e a tua vida de palavras opressoras contra o próximo ou contra o nosso irmão. E que nos entreguemos àquele que é o reto juiz e que julgará todas as causas e as coisas segundo a sua onisciência e a sua presciência gloriosa. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é vida, Ele é juiz, Ele é legislador, Ele é rei. A Ele a glória, a Ele o louvor. A palavra dEle nos atinge, nos toca e nos confronta para o nosso crescimento espiritual. O segundo julgamento, verso de número 6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem pérolas diante dos porcos, porque com os porcos eles vão pisar nas pérolas, e os cães, eles vão morder. Um cão selvagem que Jesus usa aqui na ilustração, não é o cãozinho lindo que a gente tem em casa, domesticado. Quando você oferecia a comida, o cão vinha e mordia você. Jesus estava dizendo que nós devemos discernir entre as ovelhas e os cães, entre os porcos e os lobos. Jesus estava aqui ensinando que devemos fazer um julgamento entre o que é certo e o errado, para discernirmos quem é quem. E é claro que Jesus não está proibindo aqui esse tipo de julgamento. E Jesus, ele fala sobre os cães. Paulo em Filipenses 3 fala sobre obreiros cães. O apóstolo João no Apocalipse fala, ficarão de fora os cães. Veja que o que Jesus está querendo dizer é que nós devemos valorizar as verdades espirituais e não entregar a cães, ou seja, aqueles que não são atraídos pelos valores eternos e espirituais. Não adianta, é perca de tempo. E como que acontece isso na prática, pastor? Você lança a palavra, você prega o evangelho, e de repente quando a pessoa começa a zombar da mensagem, zombar de você, o que é que você deve fazer? Deve se ausentar, se recolher por um tempo, e se aplique em oração em favor desta pessoa, para que Deus traga quebrantamento ao coração. Na hora certa você volta, prega de novo, e se o Espírito Santo, que é perfeito em cultivar solo dos corações dos homens, trabalhar naquela vida, na hora que você lançar a semente, a coisa santa, ela vai acolher e a mensagem vai prosperar no coração desta pessoa. Agora entenda, não lance pérolas aos porcos. Os porcos vão pensar que são bolotas ou ervilhas, vão tentar comer, mas na verdade não, eles vão apenas, na hora que perceberem que são pérolas, eles vão pisotear. Então veja, é um julgamento necessário que devemos fazer. Jesus também, ele fala de um terceiro julgamento, o julgamento das motivações, do verso 7 ao verso 12. Eu e você devemos julgar as nossas motivações. Me recordo que no último domingo que ministrei aqui, falei que o cristianismo é a religião das disposições interiores, ou seja, aquilo que está no nosso interior. Disse também que as nossas obras exteriores são santificadas por intenções puras e santas quando fazemos para Deus. Olha, os homens podem até julgar você,
mas eles não têm o direito de julgar as suas motivações. E não tem um modo melhor para refinar as tuas intenções e motivações que não seja no lugar da oração. Quando você está orando, você está mostrando para Jesus o que tem dentro do teu coração. Quais são as reais motivações em vir ao santuário? Quais são as reais motivações em dizer que é um discípulo de Jesus entre os domingos? Jesus sabe, Jesus conhece, Ele tudo vê. E Ele está aqui nesta noite para te atrair com o poder da sua palavra e do seu amor eterno. Porque Ele te quer com as suas intenções refinadas, justas, com as tuas motivações santas. Permaneça orando, permaneça buscando, permaneça pedindo, permaneça batendo, porque Deus vai cumprir a promessa da palavra. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Permaneça orando, permaneça orando, permaneça orando, porque Deus está acrescentando coisas na tua vida que você nem imagina, durante o processo da oração e da busca, e Deus vai fazer de você um instrumento glorioso no reino dos céus, para a honra e glória do seu nome. Continue buscando e orando. A oração é o processo de refinamento de Deus para a tua vida. É lá, no secreto, que o teu caráter é burilado, que o teu caráter é polido, que o teu caráter é conformado à imagem do meigo nazareno. Portanto, ore, ore e ore, ore mais um pouco, até orar de verdade. É lá na oração que Deus vai purificando o teu coração e as tuas intenções. E algo tão especial isso, porque é só você e Deus. Não tem ingerência, não tem interferência, não tem olhares humanos, não tem julgamentos humanos. Vocês se lembram que o diabo errou quando julgou os motivos de Jó? Vocês se lembram que na reunião celestial o diabo apareceu para Deus declarando: também ele tem tudo, ele te serve porque ele tem tudo. Ele te serve porque ele tem bens, ele tem grana, dinheiro. Ele te serve porque ele tem patrimônio, tem empresa, tem família bonita. Ele te serve por isso, por aquilo, tem herança, ele te serve. Tira tudo isso dele, que você vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. E mais uma vez o diabo foi envergonhado, porque errou, julgou erroneamente os motivos de Jó, porque Deus falou: vai lá, tira tudo, tirou tudo, e o que Jó continuou fazendo? Adorando, 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 e as teses de Satanás caíram por terra. Meu irmão, se o diabo, que é um ser inteligente de uma mente milenar, que é espiritual, um ser, uma criatura, não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas é que ele conhece a natureza corrupta e animalesca do homem. Ele errou ao julgar as motivações de Jó. Você acha que um mortal como eu e você, como disse de manhã, um comedor de angu, de arroz e feijão, pode acertar a respeito das tuas motivações? É Deus que te conhece por dentro. O homem te conhece por fora, Deus te conhece por dentro. O homem vê com os olhares, e às vezes julgadores e hipercríticos, mas por dentro Deus sabe quem você é. Os homens podem emitir, podem falar o que quiser, mas quem conhece você por dentro e por fora é o teu Deus, louvado seja o Senhor. Um quarto julgamento é o julgamento da falsa porta e do falso caminho. Jesus disse que tem duas portas, uma estreita e uma larga, um caminho estreito e um caminho espaçoso. Eu e você devemos saber por que porta nós temos entrado e por que caminho ou por qual caminho temos andado. Não dá para você entrar na porta estreita e andar no caminho largo, não dá. Jesus disse: entrou na porta estreita, na porta da renúncia, vai andar também na caminhada e na trilha estreita, no caminho estreito. Só que este caminho da renúncia é o caminho verdadeiro, e é o caminho que te conduzirá à glória e à vida eterna.
o caminho da libertinagem, do é proibido proibir, este é o caminho da nossa sociedade doente, aí fora, deste raio-x espiritual que Paulo descreve em Romanos 11, uma sociedade corrupta, anti-Deus, que deu as costas para Deus. Esta sociedade anda na porta larga e no caminho largo. E você, por onde tem andado? E você, em qual caminho tem andado, trilhado? Tenho certeza, pela palavra de Deus que nos atinge nesta noite, você está andando pelo caminho da salvação, pelo caminho da renúncia, da abnegação. E Deus vai abençoar a tua vida, meu irmão, porque você sabe discernir entre o certo e o errado, o falso caminho e o verdadeiro caminho, a falsa porta e a verdadeira porta. Fica, meu irmão, no caminho certo, no caminho estreito, na porta estreita. Em breve nós receberemos o galardão das mãos de Jesus, e não importa quais sejam as opiniões opressoras dos homens, você estará diante do teu Deus, e a Ele prestará contas da sua vida, e eu quero ver se na tua mão vai ter almas para apresentar diante de Deus lá na glória. É isso aí. Pastor Gesiel Gomes uma vez disse para nós que ele acredita que quando chegarmos no céu, Jesus nos fará duas perguntas. A primeira, quanto tempo devotamos a nossa vida na leitura do livro do Pai, no livro do nosso Deus? E a segunda pergunta é, quantas almas trouxestes aos pés do Senhor Jesus? Se a tua vida se nortear por estas duas balizas, palavra de Deus, lida, meditada e vivida, e almas na tua mão para oferecer ao Senhor, para que você não cante o hino 16, posso tendo as mãos vazias com o Senhor, ao Senhor me apresentar? Então, se você tiver palavra na vida, as tuas obras vão ser fruto da influência da palavra na tua vida, e o material usado para fazer boas obras será o material da palavra de ouro, prata e pedras preciosas, e você receberá a condecoração das mãos daquele que é Senhor, e que disse em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Outro julgamento que precisamos fazer é o julgamento dos falsos profetas. O problema dos falsos profetas é que eles parecem ser inofensivos, eles parecem ser tranquilinhos, com pele de ovelha, mas são lobos. O falso profeta, ele é um lobo, mas Jesus não disse isso apenas dele. Jesus disse também que o falso profeta é uma árvore má, porque produz frutos maus, ou maus frutos. De modo que nós devemos discernir sim os falsos profetas, e é perceptível fazermos isto quando julgamos os espíritos. De acordo com 1 João 4, verso 1, os espíritos, as doutrinas e os ensinos. Porque uma teologia errada desembocará numa vida também errada. Você não pode viver errado e orar certo. Você só pode orar certo se você vive certo. Porque a nossa vida deve condizer com o que Jesus a nós nos apresentou. É verdade que Ele nos adverte contra os falsos profetas, e é verdade também que o próprio Jesus, no sermão escatológico do mesmo evangelho, no capítulo 24, diz que ainda surgiriam falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, que são lobos e que são árvores más. E a árvore má, ela produz um fruto mau. Então nós precisamos julgar os falsos profetas, sim. Devemos anunciar e prever e declarar que tipo de ensino eles estão trazendo. E estes ensinos, não apenas doutrinários, mas também com a conduta, evidenciarão se são falsos profetas ou não. Então, nós devemos fazer este julgamento também. Um outro julgamento que Jesus nos ensina em capítulo 7, verso 21.
é o julgamento dos falsos crentes. Os falsos crentes são evidenciados e diferenciam-se dos verdadeiros, porque os verdadeiros, eles não apenas professam a fé, têm uma boa ortodoxia, não apenas podem até declarar Senhor, Senhor, não apenas podem até ser usados com dons e milagres, com ações sobrenaturais, e não apenas as suas obras também devem ser boas, mas os verdadeiros cristãos são identificados pela obediência que eles expressam ao Senhor Jesus. E quando você identifica o verdadeiro, você consegue reconhecer quem é o falso. A palavra de Deus diz em 2 de Timóteo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Essa palavra aprovado é dokimos no grego, que era o papel do homem que tinha tanta expertise, ao pegar uma moeda falsa e analisava a falsa, e sabia que ela era falsa, e denunciava ao sistema bancário da época, esta moeda é falsa. Porém, quando ele olhava a verdadeira, ele sabia exatamente que era verdadeira. E por que ele sabia que a outra era falsa? Porque ele conhecia tão bem a verdadeira, que era fácil identificar a moeda falsa. Quando você conhece o verdadeiro evangelho de Jesus, logo logo fica fácil a identificação do falso evangelho que tem por aí. De um evangelho triunfalista, de confissão positiva, de teologia das riquezas, de que você não pode se adoentar, que você só tem que triunfar, que é vitória, 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 vitória acima de vitória. Então você já percebe que esse não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus também nos disse, nós teríamos aflições neste mundo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós seguirmos do lado do vencedor, nós estaremos na vitória do Todo-Poderoso e da obra do Calvário sobre as nossas vidas, surtindo efeitos positivos para a honra e glória de Jesus. Oh, bendito seja o Senhor. O falso crente e o trigo e o joio estão misturados, e não cabe a mim e a você julgar antes do tempo. Só naquele dia do juízo, o verdadeiro e justo juiz separará o trigo do joio. E na praia eterna, os verdadeiros peixes serão separados dos falsos. Na hora da colheita, os anjos do Senhor trabalharão por ordem divina para separar quem é verdadeiro do falso. Do contrário, deixe como está. Mas o que cabe a nós é anunciar o verdadeiro evangelho, porque o que gera trigo na igreja é a pregação genuína da palavra. Quando há um evangelho alterado, um evangelho falseado, então se produz joio. Mas quando a palavra é pregada como ela é, apontando os julgamentos que ela mesma nos propõe, aí sim se gera frutos e vidas são regeneradas pelo Espírito Santo para a honra e glória do Cordeiro. O sétimo julgamento está aqui no verso 24 a seguir. O falso fundamento. Nós devemos julgar o falso fundamento. Tem o verdadeiro fundamento. Tem o falso construtor. Tem o verdadeiro construtor. Tem o falso alicerce e o verdadeiro alicerce. E aqui, essas duas casas recebem um combate de todos os lados. Por cima no telhado é chuva, do lado é o vento, e por baixo nos alicerces é inundação, é rio, é para cair a casa. Só que quem edificou a casa sobre a rocha, bate as tempestades da vida e não vai cair por causa da força do fundamento e do alicerce, que da tua vida chama-se Jesus de Nazaré, o alicerce, o fundamento inabalável da tua vida. Em nome de Jesus, você está fincando os teus pés hoje mais ainda na rocha. Em nome de Jesus, está ouvindo a palavra sendo pregada e vai ser prudente, vai obedecer, vai viver na palavra, no caminho estreito,
na porta estreita, vai construir sabiamente, e pode vir a tempestade que vier, seja do inferno, seja da terra, seja de onde for, as tempestades da vida não vão te abalar, porque o teu fundamento é inabalável, o teu alicerce não se move facilmente. Você pode até envergar, mas não vai cair, porque aquele que te sustenta é o Senhor Todo-Poderoso, é o juiz da tua vida e da tua existência, e tem poder para te fazer firmar os pés e ficar em pé diante de Deus, para a glória do Cordeiro. Não é troféu de exibicionismo, não. Eu estou em pé, meu amado. Você está em pé porque o Senhor te sustenta. Você está firme porque Ele é o poderoso que te guarda. Ele é aquele que não dorme enquanto você dorme. Ele não tosqueneja nem dormita. O guarda de Israel é Ele que vela por você ao dormir, ao levantar, ao acordar, ao entrar, ao sair, ao se dirigir a qualquer lugar. Ele é aquele que te garante uma jornada feliz e uma caminhada segura, porque a tua vida está no verdadeiro fundamento, se distanciando cada vez mais do falso alicerce. E por fim, o oitavo julgamento é o julgamento do pregador. Jesus julgou o pregador, ou melhor, as multidões julgaram o pregador Jesus. Jesus foi julgado por elas, pelas multidões, e as multidões estavam maravilhadas com o ensino dele, com a doutrina dele. Que ótimo que ele ensinou. Mas o mais extraordinário é que ele ensinava com uma autoridade diferente dos religiosos, escribas e fariseus. E esta autoridade que Jesus tinha, era porque ele era o avalista das suas próprias palavras. É porque ele era o testemunho vivo da sua própria pregação. Que assim seja, eu e você, sejamos sim, ainda que julguemos o pregador, e é inescapável fazer esse tipo de julgamento, mas que seja uma grande verdade, que esta mensagem também seja fruto da autenticidade, da autoridade divina na vida de um homem que se levanta neste lugar para pregar e abençoar a sua vida. Que o nome de Jesus seja glorificado, e que independente do resultado, na vitória ou na derrota, Jesus vai ser glorificado na tua vida, e ainda que pelas lentes humanas as coisas sejam diferentes, as pessoas pensem mal, mais poderoso é o Senhor para te levantar com autoridade e poder, e te fazer ser uma pessoa verdadeira, íntegra, com boa ortodoxia, com integridade, com autoridade. Que o Espírito Santo conserve você e dê discernimento das coisas, que o Espírito Santo derrame sobre você espírito de sabedoria, que sobre a tua vida venha iluminação espiritual, que sobre o teu coração venha aquebrantamento, que sobre o teu ser venha o espírito de súplicas, de ação de graças, e que os olhos do teu entendimento sejam abertos para compreender as coisas santas e dar valor às verdades eternas da palavra de Deus, porque a tua vida só faz sentido se o teu coração estiver unido com a palavra da vida. Receba a palavra da vida, receba a palavra de poder, palavra de salvação, e saia daqui abençoado, porque você sabe discernir as coisas, e o nome do Eterno é exaltado na sua vida. Se coloque em pé, vamos adorar a Jesus.